Hoje é o dia que passou o dia todo chovendo. Confesso para os irmãos que eu estava ansioso para ver a chuva. Eu amo a chuva, amo o frio. Eu acostumado na região de Guarapava ali, né? Bastante frio, bastante chuva, geada de palmo, né? Então a gente pega esses calores e a gente sofre, né? Mas louvado seja o Senhor por tudo, né? Ele sabe todas as coisas, né? Então Ele que criou os tempos e Ele sabe o que faz, né? Nós estamos aqui com o propósito de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou, amém, meus amados? Ontem, como o pastor disse, nós tivemos um culto abençoadíssimo na presença do Senhor. Deus falou conosco poderosamente. E estava realmente uma bênção. E é visto, né, que quando a gente vem na casa do Senhor, a gente se levanta para fazer a vontade do Senhor, o inimigo, ele também se levanta contra nós, né? Então a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, com certeza, né? E de quem que ele vai fazer isso? Dos servos do Senhor. Porque os que não são servos do Senhor já são automaticamente dele, né? Quando o Senhor se manifestou e disse que estava trazendo, né, estava próximo ao reino de Deus, nós entendemos que, em outras palavras, o Senhor estava dizendo que havia um outro reino que predominava aqui na terra. Esse reino todos nós sabemos que é o reino das trevas. Verdade. O reino do diabo, né? O próprio Senhor Jesus, né, como eu falei ontem, né, ele falou muito a respeito do inferno. E certa vez ele disse, né, o príncipe deste mundo vem e com ele eu não tenho parte alguma. Aleluia! Então se veja que o Senhor Jesus, ele não tinha parte alguma com o príncipe deste mundo, porque ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para combater o mal. Amém, meus amados? E nós somos chamados pelo Senhor justamente para isso, para desfazer o mal, né? O Senhor coloca sobre nossos ombros essa responsabilidade de ir. A Bíblia diz que onde nós fôssemos, os sinais seguiriam. Verdade. Até a ponto de que fizéssemos obras maiores que Ele. A Bíblia fala isso. Verdade. A Bíblia diz que se nós realmente crêssemos, nós faríamos as obras que Ele fez e maiores ainda. Verdade. Então nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Então quando o inimigo se levanta, já sabemos, nós que cremos no Senhor, que se levanta para cair de novo. Ele é um derrotado. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos estar orando, né, para aqueles que têm ofertado, para aqueles que não ofertaram, que o Senhor venha trazer, né, esse desejo do coração de ser dizimista fiel, de ser ofertante fiel, porque Deus, meus queridos, Ele não precisa de nem um centavo. Mas eu quero te dizer, meus amados, que para Deus te abençoar, você precisa ser fiel a Ele. Aleluia. E principalmente nos dízimos e nas ofertas. Amém? A Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados vós, a nação toda. A Bíblia diz também, lá em Malaquias, que por causa de vós repreenderei o devorador, para que a vida no campo não seja estéril e para que não falte nada na sua despensa. Amém? Então você veja que é o Senhor que repreende através da nossa fidelidade. Deus não precisa, mas esta obra precisa. Esta casa precisa. Amém? Para a sua manutenção. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, agradecido por cada vida que tem sido fiel, dizimista na tua casa, Senhor, fiel ofertante, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, esta obra, esta casa, e principalmente aqueles, ó Pai amado, que têm honrado a Ti, meu Pai, com este compromisso. Pai amado, abençoa também aqueles, ó Deus, que ainda não têm esse compromisso, para que eles se tornem, meu Pai amado, ó Deus amado, fiéis na Tua casa, Senhor, nos dízimos e nas ofertas, meu Pai, em nome de Jesus, para que também no seu lar o Senhor possa repreender todo o devorador, Pai, em nome de Jesus, amém. Já peço que os irmãos abram ali a palavra do Senhor no livro de João, aleluia, capítulo 17, vai estar intitulado A Oração Sacerdotal
de Jesus, né? Em algumas partes ali, algumas passagens, né? Então, ou a intercessão do Senhor. João 17, versículo 3 apenas. Ontem nós estivemos aqui trazendo uma mensagem lá em Pedro, 1 Pedro, né? Foi uma mensagem que eu creio que chamou bastante a atenção da igreja. Glória a Deus por isso, né? E eu sei que o Senhor, graças a Deus, tem trabalhado em nossos corações. Amém, meus amados? Através da sua palavra. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que se a igreja abrir o coração, Deus vai falar conosco da mesma maneira que foi falado ontem. Então eu te peço que você tire tudo das preocupações do seu coração, que você não fique pensando nas coisas que ficaram externamente, mas que traga e volte seu pensamento para aquilo que o Senhor vai ministrar nesta noite, através da minha vida. Amém? João, capítulo 17, e o versículo de número 3. Todos acharam? Diga amém? Está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém, meus amados? É desta maneira que está escrito na Bíblia de vocês aí? Amém. Então você coloca a tua Bíblia no banco, feche ela, não precisa deixar aberto, que a gente vai estar percorrendo em outras passagens. Amém? E vamos agradecer e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós estamos, ó Pai querido, na Tua presença. E eu creio, meu Pai amado, que a Tua presença neste lugar é real e verdadeira, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Deus. Eu creio que o Teu Espírito Santo de poder é Ele que tem nos ensinado, tem nos instruído e tem nos conduzido, Senhor amado, para a glória do Teu santo nome. Por isso, meu Pai amado, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco, meu Pai, através dessa palavra, meu Deus, que já foi lida, e que esta palavra, Senhor amado, que é poderosa, viva e eficaz, ela possa penetrar em nossos corações, meu Pai, em nossa mente, em nossa alma, que ela possa prosperar, meu Deus, para aquilo para a qual está sendo mandada, meu Deus. Oh Deus querido, que o Teu nome seja sempre engrandecido, meu Pai. Por isso te peço, toda, Senhor, o Teu lugar de destaque, meu Pai. Me importa, Senhor amado, que o Senhor apareça e que eu diminua em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aplaudindo o Senhor. Aleluia. Como eu sempre digo, meus amados, para mim é um motivo de grande alegria poder estar na casa do Senhor e mais ainda ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Deus tem dado esse chamado na minha vida e eu procuro sempre honrar o Senhor com isso também, meus amados. Por isso, muitas vezes a gente passa o dia todo em volta da palavra, passa o dia todo meditando, vendo estudos, e isso é muito bom. Eu digo para vocês que a gente nem vê passar o dia, quando vê o dia já se foi, né? E hoje não foi diferente. Hoje eu passei, desde a hora que eu levantei, passei sempre meditando, né? Eu ajudei bem pouco minha esposa, por isso que ela não pôde vir, né? Está com uma bagunça muito grande lá, mas eu falei para ela, pode ficar, vamos, que amanhã o trabalho é árduo e ela não vai ter tempo para isso. Está mexendo com as mudanças lá, mas eu tenho certeza que Deus é com ela também, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu meditando nesta palavra, e me veio um título nesta palavra, neste versículo. É um título que, se você observar bem a primeira mão, primeira pegada, você vai pensar assim, não tem nada a ver esse título que você leu. Mas ao decorrer do estudo, ao decorrer do que eu estava vendo, ela tem tudo a ver. E eu coloquei como título assim: qual a porta que você deseja que se abra? A do céu ou a do inferno para você? Verdade. Então eu coloquei assim: qual a porta que você deseja que se abra na sua vida para você? A do céu ou a do inferno? Verdade. Quando nós lemos esse versículo, ele não relata sobre porta,
mas nós vamos descobrir que da maneira com que nós conhecemos a Deus, ou não conhecemos, algumas portas se abrem. Ou é a porta do céu, ou é a porta do inferno. Veja que a leitura ela diz assim, vou repetir novamente a leitura. E a vida eterna é essa, de que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, a quem tu enviaste. Amém? Amém. Dá um pouco de retorno para mim lá, meu querido. Está muito meio agudo. Aleluia. Glória a Deus. E amada igreja, o que eu quero nesta noite dizer que se as pessoas conhecessem o único Deus verdadeiro, se as pessoas do mundo, se as pessoas de toda a terra conhecessem o único Deus verdadeiro, esta terra inteira entraria em um momento de grande alegria e felicidade, simplesmente pelo fato de conhecer o único Deus verdadeiro. A maior alegria, meus queridos, para todo homem, para toda mulher de Deus, é conhecer o único Deus verdadeiro. Verdade. E Jesus, ele faz esta oração. Quando ele começa a oração sacerdotal, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia. Por isso é muito importante conhecer quem é o Deus verdadeiro, pois há grandes consequências ao Deus ao qual nós estamos seguindo. Há grandes consequências ao qual Deus nós estamos servindo. Há grandes consequências ao qual Deus nós estamos invocando. Há grandes consequências ao qual Deus nós estamos adorando. Há grandes consequências ao qual Deus, eu e você estamos nos prostrando. Por isso é muito importante conhecer quem é o Deus verdadeiro. Aleluia! Se você seguir o verdadeiro Deus, é as portas do céu que vão se abrir para você. Aleluia! Vou repetir. Se você seguir ao Deus verdadeiro, é as portas do céu que vai se abrir para você. Glória. Porém, meus queridos, se você decidir, se você for atrás, se você invocar, se você clamar, se você se prostrar a um Deus falso, serão as portas do inferno que se abrirão para ti. Quando nós observamos Jesus falando assim, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus estava dizendo que existe, em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo que existe Deus, outro Deus falso. Se existe o verdadeiro, é porque existe o Deus falsificado. E hoje, meus queridos, está muito fácil de detectar, está muito fácil de ver que muitas pessoas estão seguindo esse falso Deus. Pregam-se um falso evangelho e segue-se um falso Deus. Prega-se um evangelho maquiado, um evangelho híbrido, e segue-se esse falso Deus. Porém, muitas pessoas estão achando que estão seguindo o verdadeiro Deus. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
Aleluia. 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 Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E é preciso conhecer o assunto com profundidade. Porque veja, meus queridos, foi o próprio Senhor que nos falou a respeito disso. Quando Ele disse: glória a Deus, obrigado. Conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Foi o próprio Senhor que disse em João, quando Ele estava na sua oração. Aleluia. E a vida eterna é essa: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. João 17:3. Meus irmãos, Satanás, ao longo da história, sabe que a forma para destruir a relação entre Deus e o homem é apresentando o falsificado, é apresentar o que é falso. É verdade, Jesus. Satanás, ele ao longo da história, ele sabe disso. Por isso que ele enganou os anjos, por isso que ele enganou Adão e Eva, e por isso que ele está enganando a humanidade de longas datas. Por isso, ele sabe exatamente o que fazer para separar Deus do homem, apresentar o falsificado. Quando nós vemos, meus queridos, que o Senhor Jesus, ele disse assim: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Isso é trazer o falsificado. Isso é realizar o falsificado. Verdade, Jesus. Obrigado. Vão usar o nome de Jesus para enganar. E isso é o evangelho híbrido. Isso é o evangelho falsificado. Por isso que nós precisamos conhecer com profundidade a Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Aleluia! Então, Satanás, ele sabe que para destruir a relação entre Deus e o homem é através da falsidade, é através do engano religioso. Aleluia! Precisamos conhecer o verdadeiro Deus por causa, então, das consequências. Porque se nós conhecermos o verdadeiro, é as portas do reino de Deus que vai se abrir para mim e vai se abrir para você. Glória, verdade. Mas se conhecermos o falso, não vai ser o reino de Deus que vai se abrir para mim. Não vai ser o reino de Deus que vai se abrir. As portas que vão se abrir vai ser as portas do inferno. Verdade. O Senhor, ele fez uma revelação muito séria. Ele disse que naquele dia muitos vão dizer: eu te conheço, eu preguei no teu nome, eu fiz prodígios, eu fiz maravilhas. Fala mesmo, Jesus. Aleluia! E sabe qual vai ser a resposta do Deus verdadeiro? Eu não te conheço. A parte de mim, vocês que são obreiros, praticantes da iniquidade. Meus amados, é muito sério. Muito sério. Por isso é importante nós conhecermos o Deus verdadeiro. Precisamos conhecer o verdadeiro Deus por causa das consequências. Aleluia! Pois as portas que se abrirão. Pegou de fio. Aleluia, glória a Deus. É porque o assunto é sério demais. Aleluia. Conhecer o verdadeiro Deus faz com que as portas do céu se abram para mim e para você. Glória a Deus. Olha que maravilha, aleluia. Mas se não conhecer o verdadeiro Deus, essas portas ficarão fechadas. Aleluia.
Veja o que o apóstolo João disse, meus amados. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Aleluia! Jesus também disse no Evangelho de João 6:44: ninguém pode vir a mim se o Pai a quem me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Aleluia! Deus maravilhoso, glórias ao teu nome. Grande Deus. João nos explica que o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Aleluia! João ele explica para nós que o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus. João nos leva a refletir no fato de que há um só Deus, um único e soberano Senhor que se chama Jesus. Verdade. Um único. Glória a Deus. Glória a Deus. E que o seu nome é Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Jesus. Grande E Jesus confirmou isso quando ele disse: ninguém pode vir a mim. Ele mesmo disse: ninguém pode vir a mim. Aleluia! Os três não estão de acordo, né? Não, agora esse não tem jeito. Agora é último, senão nós pregamos sem microfone. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Deus, aleluia! Som, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então João ele nos leva a refletir de fato de que há um só Deus, um só Senhor, e Jesus confirma isso dizendo: ninguém pode vir a mim. Em outras vezes o Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão a mim, porque Ele é o Pai. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Então Ele é o verdadeiro Deus. Portanto, quando você invocar o nome de Jesus Cristo, você estará invocando o nome do único Deus verdadeiro. Se nós invocarmos o nome do Senhor Jesus, nós estamos invocando o nome do único Deus verdadeiro. Glória a Deus. E quem invoca o nome de Jesus está invocando, na verdade, a pessoa do nome. Aleluia! Sabe por que quando você invoca o nome de Jesus, você invoca a pessoa do nome? Porque o nome de Deus e a sua pessoa são inseparáveis. Amém? Assim como eu sou inseparável do meu nome. Assim como o nosso pastor é inseparável do seu nome. Verdade. Quando eu chamo o pastor no meio da multidão e digo pastor Carlito, é a pessoa dele na qual eu estou chamando. Então quem invoca o nome, invoca a pessoa do nome. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus e seu nome são inseparáveis. A Bíblia diz que Jesus é o único Deus. Aleluia! Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Jesus Cristo que toda a plenitude da divindade habita. Amém? Amém. Colossenses 2:9 fala isso, que é nele que habita corporalmente. O Deus invisível agora se fez carne, e é nele que habita todo o poder. É nele que habita toda a plenitude da divindade. Aleluia! Verdade, Jesus. Portanto, fora de Jesus, não há outro Deus.
Fora de Cristo não há outro Deus. Aleluia! Fora de Jesus só existe engano, só existe mentira, só existe escravidão, só existe prisão, fome, pobreza, derrota, crise, dor e sofrimento. Fora de Jesus é as portas do inferno que se abrem. Aleluia! E há muitos que dizem e batem no peito que são salvos e que vão morar no céu. Olha que sério, meus amados. Olha como há muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou salvo, eu vou morar no céu. Mas eu quero te dizer, meus amados, que morar no céu são só para aqueles que verdadeiramente conhecem o único Deus verdadeiro. Aleluia! Então estão essas pessoas que estão batendo no peito, estão dizendo: eu vou morar no céu, eu já tenho a salvação garantida, eu conheço, sabe, as pessoas que batem. Na verdade, meus queridos, elas estão ainda dentro de uma mentira e de um engano religioso. Muitas pessoas acham que estão salvas, mas elas estão dentro do engano religioso. Sabe por quê, meus amados? Elas ainda estão acreditando num Deus trino. Elas estão acreditando que Jesus Cristo é a segunda pessoa da deidade. Elas estão acreditando que existe uma trindade, sendo que a Bíblia jamais falou sobre isso. A Bíblia nunca falou sobre isso. E onde eu falei a respeito disso, que a trindade ela foi fundada no ano de 325, em um concílio chamado Concílio de Nicéia, na cidade de Iznik. E quem fundou essa trindade foi Tertuliano, foi ele que foi a primeira pessoa em falar em trindade. Foi ele a primeira pessoa em dizer que existia uma trindade. E Constantino, ele arquitetou esse concílio, ele conduziu esse concílio da forma que ele queria, e ali surgiu o conceito da trindade, que até há pouco tempo atrás o padre José Ratzinger mesmo falou em um dos seus depoimentos, de que todos os que são batizados na trindade ainda são católicos, porque eles sabem que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus, e não no Pai, Filho e Espírito. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há muitas pessoas, meus queridos, que eu vou morar no céu, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Não conhecem que só há um Deus. Nós vemos ali, quando o Senhor ele manda Moisés passar para o povo, fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não há divisão, não há separação. Então, fora de Jesus Cristo, não existe outro Deus. Pastor, você está pregando coisa com coisa. Não, meus queridos. A Bíblia fala no livro de João que Deus ele se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia! A Bíblia nos ensina, meus amados, que o Deus invisível, que ninguém viu, como está escrito, ninguém jamais viu a Deus. Ele se manifestou em carne e agora se tornou visível para todos. Aleluia! Verdade. Quem tocava em Cristo estava tocando no próprio Deus. Aleluia! Verdade. Obrigado, Senhor. Então estão numa doutrina maligna, aonde essa doutrina é do homem e não da Bíblia. Aleluia! Nós não devemos nos gloriar nisso, meus queridos. Nós não devemos
devemos ficar nos gloriando. Se tem alguma coisa para nós nos gloriar, é em conhecer a Deus. Nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus. Eu creio na minha salvação, sim. Mas eu creio que é como eu expliquei ontem. Aquele que vencer até o final. A Bíblia diz que de graça sois salvos, e quando nós somos salvos, nós somos inseridos no reino de Deus. Nós nascemos no reino de Deus, quando somos salvos. Morremos para o mundo e nascemos no reino, como foi explicado para Nicodemos. Né? Mas a nossa salvação era dia após dia. Glória a Deus. Não é uma vez salvo e sempre salvo. Todos os dias nós temos que vencer para que quando o Senhor chegar, nos ache nós trabalhando em prol da salvação, trabalhando para que outras pessoas também cheguem à salvação. Como que nós vamos ganhar uma alma se as características do verdadeiro cristão não estão em nós? Vamos trazer uma alma para Cristo, aleluia! Então não devemos nos gloriar em outra coisa a não ser conhecer o único Deus verdadeiro. Jeremias 9, 23, ele diz assim, 23, 24: Assim diz o Senhor: Não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada o dia do Senhor. Meus queridos, se você tiver que se gloriar, é em conhecer o Senhor. É buscar conhecer o Senhor, aleluia. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus, aleluia. Conhecer a Deus é o único e verdadeiro dever e objetivo de cada cristão. Amém? Conhecer o verdadeiro Deus deve ser o meu e o seu objetivo. É o objetivo de cada cristão, aleluia. Deus vai se revelar a todos aqueles que buscam a Ele de todo o coração, aleluia. E conhecer a Deus é uma revelação do próprio Senhor. Quando nós vemos ali Mateus ele falando, nós vemos que ele diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Verdade. Deus ele pode revelar para mim e para você, desde que nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Amém. Amém, meus amados? Aleluia. Ah, pastor Luiz, mas como que Jesus orava ao Pai? Eu quero te dizer, meus queridos, que precisa ser, por isso nós precisamos conhecer com aprofundamento, com profundidade. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E na sua natureza divina, ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas na sua natureza humana, ele era um ser como a mim, como a você. Por isso que ora ele chorava, ora ele sentia fome, ora ele sentia canseira. Não é verdade? Verdade. Tanto é que ele sangrou, como está escrito lá no livro de Atos 20, 28, né? Que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Mas então, quando ele orava, o Pai era na sua natureza humana. Na sua natureza humana, ele precisava passar por tudo o que ele realmente passou. Mas em sua natureza divina, ele era e é o único Deus verdadeiro. Então, meus queridos, ele disse assim: Tudo me foi entregue por meu Pai.
E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor se Ele queira revelar para mim e para você quem verdadeiramente Ele é. Aleluia! Maravilhoso Deus. Deus se revelou através de Jesus. Deus ele se revelou através de Jesus para a humanidade, mas a humanidade não o conheceu. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, porque não conheceram. Mas ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, todos quantos o conheceram. Verdade. Tantos quantos o creram, tantos quantos o receberam, tantos quantos o entenderam. Aleluia! A nossa filiação vem da maneira com que nós cremos e conhecemos o único Deus verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus. Só seremos chamados de filhos do Senhor se verdadeiramente reconhecemos Ele como o único Deus na nossa vida, como o único Senhor na nossa vida, e que não há outro Deus fora dele. Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Libertador, o nosso Salvador. Não existe outro. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, mas e daí o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus operando invisivelmente em nossas vidas. A Bíblia diz que Ele é Espírito. Mas esse Espírito se fez carne. Aleluia! E hoje Ele está na sua glória. Mas o seu Espírito está em nós, em nosso meio. Glória a Deus. Ele não está dividido. A Bíblia diz que Ele tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enche o céu de terra. Amém, aleluia! Aleluia. É o Espírito de Deus, é o próprio Senhor Jesus em nosso meio. Eles não se dividem, não é coexistência, não, meus queridos. É o único Deus que um dia se fez carne e veio a este mundo para resgatar o que se havia perdido, para salvar o homem da condenação do inferno. Aleluia! Mas sabe como que você vai entrar na porta do céu? Reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Amém. Reconhecendo que fora dele Glória não há a outro Deus. Aleluia, Deus. Senhor. Reconhecendo que o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que um dia se fez carne. Aleluia! É o Deus que um dia veio e andou por essa terra, ensinando e curando a todos. Aleluia! Então Deus se revelou através de Jesus. Eu peço que o pastor leia para nós concluirmos Hebreus 1, verso 1 e 2. Aleluia! Hebreus 1, 1, 1 e 2. 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia! Havendo Deus falado de muitas maneiras, lá no passado falou por profetas, falou por de várias maneiras, até através de uma mula, nós sabemos que ele falou, né? Agora, na plenitude dos tempos, ele veio falar através de seu Filho Jesus. Jesus, meus queridos, para nós compreendermos, ele foi chamado de Filho porque ele foi gerado. A Bíblia diz o unigênito do Pai, o único gerado no ventre de uma mulher. Deus imprimiu no ventre de Maria a sua própria imagem, e ali ele veio habitar. Então Deus esculpiu a sua própria imagem no ventre de Maria, e ali ele veio morar. Aleluia! Ele veio habitar. Então nós entendemos, meus queridos, que Deus ele falou lá no passado de muitas maneiras, mas para nós ele tem falado através do seu Filho. Então Jesus Cristo, ele é herdeiro de tudo, por isso que nele habita corporalmente toda
poderoso. Quando João ele teve a visão de Jesus lá na glória, mesmo ele estando em espírito, a Bíblia diz que ele caiu como morto, porque agora ele viu Deus glorificado. Ele viu aquele homem que ele tinha costume de reclinar a sua cabeça no seu ombro, no seu peito. Ele viu ele glorificado e a Bíblia diz que ele caiu como morto. Verdade. Tamanha glória da qual ele está. E meus queridos, se nós queremos ver essa mesma visão, se nós queremos sentir a presença do Senhor na glória, nós precisamos entender e reconhecer que só há um Deus verdadeiro. E a Bíblia fala, o Senhor falando, e que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Como o único Deus verdadeiro. Amém, meus amados? Então eu te pergunto nesta noite, torno a te perguntar para nós encerrarmos. Qual porta você deseja que se abra na tua vida? A qual porta você deseja que se abra para você entrar? A porta do céu ou a porta do inferno? Por isso nós precisamos conhecer com profundidade a respeito da unicidade de Deus, a respeito do único Deus verdadeiro que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos fala. Amém? Sobre o único Deus verdadeiro a Bíblia nos revela. Agora, sobre três deuses a Bíblia não revela, meus queridos, porque não existe três deuses. Não existe três pessoas distintas em uma deidade. Aleluia! Não existe isso. A palavra distinta, se nós formos olhar no dicionário, para que os irmãos entendam, é algo que não tem absolutamente nada a ver. Pessoas de pensamentos e sentimentos diferentes. E eu te pergunto, como é que três seres, três pessoas distintas vão formar um único Deus, santo e verdadeiro? Né? Não existe isso. É um mistério, não, meus queridos. Isso é a porta que estão abrindo, que não é do céu. Então, se você é batizado nos três nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, você não reconheceu o único Deus verdadeiro, como está lá em João. Eu vou ler lá em João. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Jesus, pela palavra maravilhosa, Senhor. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Aleluia. Deus, aleluia. Olha a colocação das palavras que João coloca. Tem nos dado o entendimento para nós reconhecermos o verdadeiro. Meus amados, eu vou só para nós finalizarmos, eu vou dizer que se você não conhece uma nota falsa de R$200, você vai pegar e vai acreditar que é verdadeira. Essa é uma realidade, né? É uma realidade. Se você não conhece uma nota falsa de 50, você vai pegar e vai dizer que é verdadeira, e vai querer passar no mercado. Essa é a realidade. Se você não conhece uma de 100, você vai pegar e vai querer usá-la. Mas a Bíblia nos fala que Ele tem nos dado o entendimento para nós reconhecermos o verdadeiro. Aleluia. Meus queridos, olha a diferença da nota de 100 e da nota verdadeira e falsa. Se você não conhece, você não vai distinguir. É muito similar, muito parecido. Então, o falso Deus, ele é muito parecido com o verdadeiro. É por isso que muitas pessoas vão. Quando a palavra do Senhor fala assim, muitos naquele dia me dirão. É porque há muitos de verdade. Naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, Senhor, nós não falamos no Teu nome, não profetizamos no Teu nome. Era esses que criam num Deus falso, seguiam um Deus falso, andavam atrás de um Deus falso, meus queridos. Aleluia!
Nós precisamos reconhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus que nos comprou com seu precioso sangue. Aleluia! Aleluia. Até o ano 325 nunca se ouviu falar em Pai, Filho e Espírito Santo para ser batizado. Não houve um batismo nesses nomes. Nós só vemos batismo em nome de Jesus. Aleluia. Quando se tirou-se o nome, a Bíblia diz que é no nome que está todo o poder. Quando se tirou-se o nome e colocou seus títulos Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja rumou para as trevas. A igreja rumou para as trevas. E só ficou mesmo aqueles que verdadeiramente criam que só existe um Deus verdadeiro. Portanto, a igreja foi sempre caminhando para a escuridão. A igreja sempre rumou para a escuridão. Até o ano de 1500, aonde se houve aquela intriga dos padres, né? Nós vemos ali que o padre não aceitava as indulgências. E aí ele revoltado com isso, surgiu o protestantismo. Ou seja, a igreja católica sofreu uma reforma. Como hoje, na verdade, nós vemos nova reforma, onde que existe o carismático. Mas quem sofreu reforma foi a igreja católica. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela de Atos dos Apóstolos, aquela continua sendo a mesma. Aleluia. Igreja. Aleluia! Aleluia. Nós precisamos conhecer o verdadeiro